meus amados. Estamos aqui, segundo a direção de Deus, para mais um estudo, meus amados, da palavra do Senhor, tá bom? O estudo de hoje é sobre o esvaziamento do Senhor Jesus, é sobre o kenosis, a palavra do grego referente a esvaziamento. Vamos meditar, vamos ter como texto base nesse estudo o livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8. A palavra do Senhor diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha mesmo, meus amados, ainda diz assim o versículo 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Essa é a palavra, meus amados, que Jesus ele se esvaziou. Ele lá no início, toda a criação, com toda a sua glória, ele se despiu, ele se esvaziou a ponto de descer em espírito ao ventre de uma mulher. E ali foi gerado, através do ruado, fôlego de vida, deu à luz, a Maria deu à luz a Jesus, o varão, o qual pisaria a cabeça da serpente. Meus amados, vamos agora no livro de Provérbios para entendermos melhor o que é esse esvaziamento, Ou seja, o esvaziamento, eu observo muito, meus amados, a humildade de Jesus, de despedir toda a sua glória e vir para o meio dos pecadores. Algo muito interessante que eu comentava com minha esposa é que imagine um grande milionário do mundo. Será que esse milionário ele se despiria de sua riqueza para viver no lixão lá com o pessoal, que mora ali no lixão, para passar todo aquele sofrimento, toda aquela prova? Então, meus amados, nós vemos ali a mesma situação, Claro que numa dimensão muito maior, mas eu digo na questão de esvaziar-se, de despir de toda a tua glória. Claro que é além do nosso pensamento, não dá para compreender o que é o esvaziamento de Cristo, mas dá para entender o que Jesus pode nos passar através de uma analogia, Tem uma parábola mais ou menos que diz assim: que certo homem ele cuidava dos peixes no aquário, E toda vez que ele chegava perto do aquário e olhava os peixes, com seu rosto grande, os peixes se assustavam e fugiam. E ele amava muito aqueles peixes. Então, certa feita, ele falou para um amigo dele: olha, eu gosto muito desses peixes, mas toda vez que eu chego perto dele, eles fogem. Aí o amigo dele olhou para ele e disse: provavelmente é porque você é um ser humano e é diferente dos peixes, por isso que ele foge. Talvez você sendo um peixe, eles te acolham. E foi justamente isso que Jesus fez. Ele se despiu de sua forma de Deus e desceu para falar com o homem. Martinho Lutero já dizia que o homem ele usa uma máscara para se esconder de Deus, e Deus uma máscara para se aproximar do homem, porque nós sabemos que homem nenhum pode contemplar a face de Deus, porque certamente morrerá. Só que aconteceu que Jesus, nesse esvaziamento e se tornando como homem para falar para o homem e libertar o homem do cativeiro, os homens ainda assim o rejeitaram. A Bíblia diz no Evangelho de João que a luz veio ao mundo e os homens rejeitaram a luz e preferiram mais as trevas, porque suas obras eram más. Vamos lá no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, para que possa ficar mais claro para nós a palavra de Deus, o que é de fato o esvaziamento. Vamos ver Jesus antes do esvaziamento, Provérbios capítulo 8, versículo 30. Provérbios 8:30. Diz assim, então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia por dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Ou seja, Jesus antes do esvaziamento era arquiteto da criação. Olha que coisa tremenda, meus amados. Ele, o arquiteto, ele que estava ali dizendo, como deveria ser formado. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é o Verbo. E o Verbo é a palavra. E a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pela palavra. Olha que tremendo. Ou seja, Deus falava e Jesus executava como arquiteto da criação. No Evangelho de São Marcos, vamos lá em São Marcos capítulo 3. É algo muito interessante esse estudo, meus amados. E nós vamos perceber a humildade de Jesus. São Marcos capítulo 6, versículo 3. Olha só, diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele.
Ou seja, as pessoas estão falando, não é esse aqui o carpinteiro? Agora observa como o esvaziamento, aquele que era o arquiteto da criação, ele se esvazia ao ponto de se tornar um carpinteiro na terra. Olha que esvaziamento tremendo. Vamos ver mais uma forma, né? Mais um momento que Deus se esvazia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Diz assim, ó. Mas para Deus, os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha o que é Cristo. Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Meus amados, Deus ele não tem poder, ele é o poder. E olha quem é o poder de Deus. Jesus. Isso mostra que Jesus é Deus. E toda a plenitude do Pai está nele. Olha que tremendo. Agora vamos ver esse esvaziamento dessa sabedoria, deste poder. Né? Jesus se esvaziou da sabedoria. E vamos ver no Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 52. Olha só que tremendo. Glória a Deus. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha que espetacular. Aquele que era a sabedoria, ele se esvazia de toda a sabedoria, se torna um ser humano e começa a crescer em graça. Olha que tremendo, meus amados. Mais um exemplo da humildade de Jesus. Mais um exemplo do kenose, do esvaziamento de justamente aquilo que estava lá no livro de Filipenses. Agora sim fica mais claro, não fica? No livro de Filipenses, mostra ali Jesus ele se esvaziando. Aí muitos poderiam falar, se esvaziar de quê? De todos os seus atributos. De todos os seus atributos. Claro que Jesus ele é Deus e homem, porque o seu espírito continua sendo de Deus. O fôlego de vida que estava sobre ele é o fôlego de Deus. A sua essência é de Deus. Mas ele não usurpou ser semelhante a Deus. Por isso que a palavra de Deus, por isso que o Senhor Jesus, quando ele fala sobre João Batista, ele diz: João Batista é o maior nascido de mulher. Mas ele é o menor, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem é o menor no reino dos céus naquele momento? Jesus. Porque a palavra de Deus no livro de Filipenses diz: ele se esvaziou, se tornou menor que os anjos, ou seja, ele era o menor no reino dos céus. Ele se tornou menor que os anjos. Ou seja, o menor do reino dos céus naquele momento é maior do que João Batista. Jesus está falando, João Batista é o maior nascido de mulher, mas eu sou maior do que ele. Tremendo, né, meus amados? Que estudo maravilhoso, né? Para o mundo é loucura, mas para nós, poder de Deus. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Vamos ver agora a aparência desse Deus antes do esvaziamento. Vamos ver a figura glorificada de Jesus, né? Porque sabemos que antes dele se esvaziar, ele estava com toda a sua glória. E nós vamos ver a menção dessa glória de Jesus em Apocalipse capítulo 1, versículo de 11 a 20. A palavra de Deus diz assim, Apocalipse 1, de 11 a 20, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para me ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingida, a altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alvalã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado na fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi cair seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha só que lindo até aqui, né? A gente já viu que ele é o primeiro, ele é o último, ele é o início, ele é o fim. Ele é eterno, na verdade. Meus amados, nós vimos aqui a figura de Jesus, a glória de Jesus. A Bíblia descrevendo algo tão belo, e assim era ele antes de se esvaziar. Vamos agora entender como foi que ficou o nosso Mestre, o nosso Senhor, após o esvaziamento.
a prova da humildade do Senhor Jesus em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 2 a 4. Diz assim, ó: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Meus amados, olha só. E o versículo 4, ainda para fechar, que também é muito forte, diz assim, ó: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha a glória de Jesus lá que a palavra de Deus escreve em Apocalipse. Seu rosto brilha mais que o sol, cinta de ouro na altura do peito, seus pés como bronze polido, seus olhos como chama de fogo, sua voz como de muitas águas, sai como espada de 2 gumes afiada de sua boca. Olha que glória! Uma coroa na cabeça, aí ele se esvazia, e a Bíblia descreve, o profeta Isaías, através da profecia, da escatologia, Isaías, que é tido como evangelho do Antigo Testamento, ele disse: ele era como raiz de terra seca, ou seja, aquela pessoa sofrida. O que é raiz de terra seca? É algo do sol, do sertão. Jesus, ele sofria no sol, padecia ali. E formosura nenhuma tinha. Era rejeitado entre os homens. Meus amados, Jesus, eu acredito que Jesus não era como ele é pintado aí, dos olhos azuis, cabelos, ele não era dessa forma. O exemplo disso é que quando Judas vai trair Jesus, a traição do beijo no rosto de Jesus é um sinal. Certamente porque Jesus não era diferente assim dos outros homens que estavam ali. Tipo, os outros homens eram homens sofridos e Jesus era um bonitão. Não, meus amados. Judas mostra com um beijo para que ali possa ser identificado Jesus. E Jesus diz: Judas, com um beijo traíste o Filho do Homem. Então, meus amados, nós podemos ver aqui a humilhação de Jesus. Ele se humilhou até morte e morte de cruz, deixou toda a sua glória. E hoje homens brigando por cargos dentro da igreja para dizer quem é melhor. Jesus falou que quem quiser ser o maior no reino do céu, seja o menor aqui na terra, seja o que serve. Meus amados, é tempo de acordar e de entender o que nós de Jesus, entender o esvaziamento de Jesus. O Rei da Glória, ele se esvaziou ao ponto de ser morto, esfolado numa cruz, no madeiro, e ser rejeitado por todo homem. E muitos homens querendo glória dentro da igreja. Meus amados, chegou o momento de se humilhar, chegou o momento de servir, de enxergar no nosso irmão Cristo e servir a Cristo através da vida do nosso próximo. Amar o nosso irmão como a nós mesmos. É tempo de se arrepender. É tempo de deixar o pecado e ser imitadores de Cristo, desse Deus humilde. Que amor é esse? Que amor é esse, meus amados? Um Deus, olha só, eu pequei, você pecou. E se perseverarmos na graça, na fé em Jesus, receberemos uma coroa e um corpo glorificado. Jesus não cometeu pecado, foi morto, humilhado, e no corpo dele glorificado vai estar sempre chagado. As chagas vão continuar eternamente. Ou seja, nós que pecamos vamos ter um corpo perfeito, sem nenhuma mácula, sem nenhuma chagas, pode-se dizer assim, né? Do pecado, sem nenhuma cicatriz do pecado. Mas Jesus, ele vai estar com o corpo chagado por amor de você e de mim. Amém, meus amados? Vamos orar esse estudo maravilhoso sobre o esvaziamento de Jesus. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, nos ensina, Pai, a ser humilde como o Senhor é. Nos ensina, Pai, vós que se humilhou até morte de cruz, se esvaziando e deixando toda a sua glória, meu Pai. Por favor, Senhor, nós te pedimos, nos ensina a ser humilde. Arranca esse coração de pedra, Senhor, e põe um coração novo, um coração igual ao teu. Nos capacita para andarmos em humildade, em esvaziamento, Senhor, dos nossos egoísmos, das nossas soberbas e prepotências, e sermos semelhante a Ti a cada dia em nossa peregrinação. Que possamos dar testemunho ao mundo. E o mundo, Senhor, não Te conheceu, mas para que o mundo possa Te conhecer através das nossas vidas
e as pessoas sejam salvas e libertas através da tua palavra, através do poder do teu Espírito, Senhor Jesus. Nós te pedimos e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo. Graça e paz.